Olá, eu me chamo Joaquim, mais conhecido como Senhor Quinca. Tenho 68 anos, tenho 4 filhos e não quis me casar. Moro em uma cidade do sul do Piauí. E desde já eu peço desculpas, mas não falarei o nome da cidade, para evitar novos transtornos. O meu sobrinho que está escrevendo para mim, já que eu não sou letrado. Eu sou caseiro e sei fazer de tudo na roça. Cercas, currais, plantio e lido com gado, etc. Vamos ao relato. Isso aconteceu quando eu tinha por volta de 27 anos. Morava sozinho em uma casa e eu trabalhava para um colégio particular, muito conhecido aqui na cidade. Eu era o responsável por uma grande área deles. Como mencionei antes, eu fazia de tudo. No mês de setembro daquele ano, eu tinha preparado uma ceva para caçar, próximo ao rio, que ficava próximo à casa que eu morava. Mas o local que eu ia caçar ficava a uns 10 quilômetros de lá. No dia que voltei à ceva, eu tinha levado mantimentos, uma cartucheira calibre 36 e um revólver calibre 38, canela seca e uma peixeira. E também o meu inseparável facão de cabo azul, conhecido aqui por 3 riscos. Cheguei na ceva, me posicionei em cima da árvore e esperei que entrasse alguma caça. As horas se passaram e não vinha nada. E eu estranhei, pois percebi que não havia barulho algum na mata. E aquilo me acendeu um alerta, porque quando isso acontece, é sinal de predador, principalmente onça. Passaram-se alguns minutos e eu comecei a sentir um cheiro muito forte, mistura de carniça com chiqueiro de porco. Então, imediatamente eu coloquei a gola da camisa sobre o nariz e fiquei apreensivo. Comecei a ouvir uns barulhos esquisitos. Era uma mistura de grunhidos de porco com rosnado de cachorro. Era como se estivesse com gripe forte e com catarro no peito. E também com dificuldades de respirar. Eu me assustei e fiz o mais absoluto silêncio, porque percebi que aquilo não era normal. Olhei em direção à minha ceva, que ficava a uns 20 metros de onde eu estava. E ali eu vi um vulto preto, mais ou menos do tamanho de um bezerro novo. Porém, dá para perceber que uma das partes dele era mais alta que a outra. Eu peguei a minha lanterna e ficava pensando em não ligar, mas eu liguei. E o que vi foi a coisa mais horrível da minha vida. E eu me arrependo de não ter ficado quieto até hoje. Ele tinha uns pelos pretos acinzentados, tinha uns trapos de roupas naquele enorme corpo magro, e tinha a parte traseira mais alta que a dianteira, e uma cabeça muito grande, que ficava quase se arrastando no chão. Orelhas pontudas e tinha uma espécie de boca, que ficava sempre aberta, e babando muito com os dentes enormes. E naquele momento, ele olhou para mim e eu vi aqueles olhos amarelados grandes e aquela coisa deu uma espécie de rosnado engasgado. E do nada veio em minha direção, num tipo de galope meio de lado, e uma coisa toda sem jeito, mas ao mesmo tempo muito rápido. E eu fiquei paralisado de medo. E em questão de segundos, aquilo estava embaixo da árvore bufando e fazendo grunhidos estranhos. E daí bateu o desespero,
E aquela coisa olhou para cima e começou a ficar em pé, igual gente, com umas pernas tortas e meio que se balançando para se equilibrar, todo esquisito, e os seus braços tocavam o chão. Ele se preparou para pular, e eu peguei a cartucheira e dei um tiro nele, que pegou meio que no ombro dele. E aquilo deu um grito tão alto que os meus ouvidos doeram. E logo em seguida, ele saiu correndo em direção aos morros. Eu fiquei em cima da árvore até o dia amanhecer. E quando deu por volta de 8 da manhã, eu desci. Voltei em direção à casa, e quando cheguei lá, havia umas galinhas mortas. O cavalo com um arranhão muito grande na parte traseira, e 2 dos meus 5 cachorros estavam em pedaços, e os outros muito cansados e feridos. Tinha sangue na porta da frente da casa. E eu passei o restante do dia cuidando dos animais machucados. E fiquei espantado. E pensei muito. Ou aquela coisa seguiu o meu cheiro até em casa à noite, ou aquela coisa me conhecia. E a segunda opção me deixou preocupado, pois seria alguém que me conhecia e poderia me pegar à traição. No outro dia, bem cedo, eu fui atrás de ajuda. Cheguei até a casa do senhor Augusto, e ele era um velhinho muito gente boa e crente nessas coisas. O mesmo falou que já tinha visto uma mula sem cabeça. Bem, então eu comentei o assunto com ele. O mesmo me orientou a prestar atenção nas pessoas e ver se alguém olhava para mim de forma estranha ou com semblante de raiva, já que eu era uma pessoa muito querida por todos e não tinha nenhum desafeto. Bem, eu segui o conselho. Fui até o centro da cidade, encostei no barzinho do senhor Pedro e comentei com ele o assunto. Ele riu do que falei, mas logo ficou sério, pois ele via o meu olhar de preocupação. Batemos um papo baixinho e logo chegou um senhor já de idade, o senhor João, conhecido por fazer concertos de panelas, fogões, etc. E todos demos bom dia e ele respondeu. Mas olhei para ele e percebi uma faixa de curativos no ombro descendo no braço. E deu para ver, pois ele sempre andava com camisa social aberta, pelo menos os 3 botões de cima. Perguntei se ele tinha se machucado. Ele me olhou torto e logo disse: "Machuquei quando pegava lenha no mato. Coloquei umas no ombro e aconteceu de uma escorregar e rasgar o meu ombro." Então eu respondi: "Olha, melhoras ao senhor." Ele só balançou a cabeça de forma positiva e foi embora. Porém, eu sentia que ele me olhava. Então me levantei e fui para casa. Passou vários dias e tudo tranquilo, mas eu sempre com aquilo na cabeça. E numa quarta-feira à noite, eu assisti a um jogo do Vasco, quando ouvi os cachorros que estavam vivos, latindo e chorando muito, e aquilo me alertou. Eu logo peguei as minhas armas, chamei os cachorros, os coloquei para dentro e fechei tudo. Apaguei as luzes, deixando só a dos fundos acesas, e também a da varanda da frente da casa. Fiquei na sala apreensivo e os cachorros começaram a chorar, até se calarem. E logo subiu aquele cheiro horrível. Eu comecei a ouvir aquela respiração engasgada e rosnados,
e algo muito pesado andava em volta da casa, e aquilo dava empurrões nas janelas e nas portas, mas principalmente nas janelas. E aquela coisa parecia saber que as janelas eram mais frágeis. E do nada, tudo ficou em silêncio. Aquele silêncio ensurdecedor que dá até aflição. E então, uma pancada muito forte na porta da frente, que quebrou uma parte do pedaço em cima. E eu vi aquele braço com pelos pretos acinzentados, falhados e dedos deformados, garras muito grandes, entrar pela janela. Eu peguei o meu facão, corri e dei um golpe naquele braço. Não decepou, mas foi por pouco, pois ficou pendurado pela carne, e aquilo deu um urro muito alto. Então, puxou o braço para fora, e o braço prendeu. E assim terminou de ser arrancado, caindo dentro da sala, perto da porta. Eu ouvi ele correndo para longe, e aqueles gritos horríveis. Bem, tudo ficou em silêncio novamente, e quando eu estava ficando tranquilo, uma pancada enorme escutei no telhado, e muitas telhas se quebraram, e por sorte as ripas e caibros não se partiram, e ficou para dentro da casa a parte traseira, como se ele tivesse ficado preso. Aproveitei a situação, peguei a cartucheira e atirei na perna dele. Aquela coisa deu outro urro, se desprendeu, pulou na parte de fora da casa e uma voz muito grave, com muita dificuldade, falou: "Desgraçado, ninguém nunca tinha me ferido antes e você arrancou meu braço. Eu vou me vingar. Vou matar todos vocês e também a sua família." E logo em seguida, eu ouvi ele correndo e grunhindo semelhante aos cachorros quando se machucam. E quando ouvi aquilo, eu fiquei congelado, pois se ele tentasse entrar novamente, teria me matado com certeza, pois eu não teria reação alguma. Quando amanheceu, eu saí para ver o estrago. Paredes, janelas e portas arranhadas, e um buraco enorme no telhado, e o meu cavalo morto sem cabeça, e o braço antes de um monstro, agora era um braço de gente, de uma pessoa idosa, com a mão calejada. Eu deixei toda a bagunça do jeito que estava. Peguei a bicicleta e fui na casa do senhor Augusto. E quando cheguei lá, tinha um grande rastro de sangue, dando a volta na casa e entrando pela cozinha. Eu fui com cuidado, entrei devagar e o guarda-roupas dele estava todo revirado e com poucas roupas lá. E aquilo me deixou muito assustado e com uma dúvida muito grande se ele era realmente a criatura e havia me enganado da primeira vez que eu fui até lá, pois ele havia mandado eu procurar alguém que me olhasse de forma estranha. Será que aquilo era só para me despistar? Eu voltei para casa e o braço que eu tinha arrancado não estava mais lá. E os cachorros estavam acuados na cozinha, chorando. E desde então, o senhor Augusto sumiu da cidade e eu não ouvi mais notícias dele. E logo, toda a cidade sabia do ocorrido, e uns acreditavam e outros não. Porém, eu não estou aqui para julgar ninguém, até porque antes do que aconteceu, eu também não acreditava. Eu só espero que ninguém passe pelo que passei. Bem, anos se passaram sem nada acontecer. Toquei a minha vida e continuei morando na mesma casa e trabalhando para o colégio. Certa vez,
eu estava na feira da cidade, conversando com os amigos, tomando aquela pinguinha e batendo aquela prosa boa. Até que chegou o senhor João. Ele chegou com uma cara espantada, dizendo que o senhor Augusto estava de volta à cidade. Eu paralisei e o meu coração quase saiu pela boca. Bem, se passaram poucos minutos e o senhor Augusto chega até onde nós estávamos. Ele chegou com um sorriso aberto, como sempre ele tinha. Ele deu bom dia e todos olhamos para ele com olhares tortos. E o senhor Augusto falou: "Que foi, moçada? Não sentiram a falta de um velho amigo?" Então o senhor João perguntou: "Por onde andou, amigo? Sumiu por muito tempo." Então o senhor Augusto respondeu: "Eu fui visitar o meu irmão em Brasília. Ele estava muito doente e acabou falecendo." Todos nós desejamos os pêsames para ele. Porém, não ficamos satisfeitos com a resposta. Eu desconversei e disse que iria para casa. E então eu saí de mansinho. Cheguei em casa preocupado, cortei umas madeiras bem grossas para as janelas e portas e fiquei muito apreensivo, pois estava com medo do senhor Augusto voltar à minha casa em forma da fera e eu não conseguia afugentá-lo desta vez. Bem, quando foi por volta das 16 horas, eu recebi a visita do senhor Augusto e fiquei desconfiado. Mas o chamei para entrar e passei um café. Sentamos embaixo de um cajueiro que ficava ao lado da casa. Bem, ele não contou conversa e falou: "Olha, homem, eu já sei de tudo o que ocorreu. Eu não sou lobisomem, não. Eu nunca me transformei nesse demônio." Então eu retruquei e disse que fui na casa dele logo pela manhã, quando tudo aconteceu. Eu vi o sangue na casa e algumas roupas que ficaram no guarda-roupa todas reviradas. Então ele respondeu que estava cortando um carneiro, quando o ajudante do bar do senhor Pedro chegou correndo porta adentro, dizendo que havia atendido o orelhão com a notícia do meu irmão muito doente, pois ele estava com cirrose. Eu larguei tudo e meti as mãos nas roupas, coloquei na mala e saí correndo para a rodoviária e até esqueci tudo aberto. Perguntei pelo sangue ao redor da casa e ele não soube explicar. Fiquei confuso e desconfiado e fiquei em silêncio por uns instantes. Ele se levantou, se despediu e saiu porteira fora. Alguns dias se passaram, quando foi em um domingo, uma noite de temperatura agradável, tinha uma lua muito bonita no céu. E por volta das 22 horas, eu ouço os cachorros latindo e vi alguém se aproximando da porteira montado em um cavalo. Bem, era o senhor Augusto. Ele estava com uma espingarda e muito nervoso. Eu abri a porteira, ele desceu e falou para correr para dentro de casa e trancar tudo. E quando entramos, ele falou que algo estava rosnando e grunhindo alto. E também deu uma pancada forte na porta da cozinha. Eu peguei a minha espingarda, olhei pelas brechas da janela e vi uma coisa muito estranha. Magra, com pelos negros acinzentados, falhados pelo corpo, e uma cara encostada no chão. Olhos amarelos brilhantes e uma podridão exalava dele. Aquela coisa ficou de pé, todo torto, curvado para frente, com os braços quase tocando no chão, com garras enormes, e logo
Me veio à cabeça que aquilo era um lobisomem. Aquela coisa veio em direção à casa e eu não contei conversa. Abri a janela e dei um tiro bem no meio dele. Aquilo deu um grito horrível, caiu no chão, se debateu, pulou a cerca e correu para o mato. E agora tô aqui. Fiquei sem entender nada, pois eu vi aquele homem como um demônio. Bem, passou um tempo e ouvimos os cachorros chorando e o cavalo do senhor Augusto saindo correndo em disparada. E logo começou barulhos de brigas de cachorros, pancadas enormes. Então olhamos pelas frestas da porta e vimos aquele demônio brigando com os meus cachorros. E então já havia 2 mortos aos pedaços. O terceiro e o último, aquela coisa pegou pela cabeça e meteu as garras nele. E então o arremessou contra a parede da casa. Eu peguei a minha arma e o senhor Augusto se armou e esperamos aquela coisa vir. Bem, e lá veio aquilo em fúria. Muito rápido, se jogou com tudo na porta da frente. E se não fosse as escoras que eu coloquei, a porta teria vindo abaixo. Ficamos esperando uma chance de atirar, mas aquela coisa ficava às espreitas e não dava brecha. Até que o senhor Augusto foi para a cozinha, tirou a escora da porta, deu volta e deu um tiro a queima-roupa naquele lobisomem maldito. Aquilo deu um tipo de grito e se voltou contra o senhor Augusto. Pulou em cima dele e quando eu peguei o meu facão, eu dei um golpe nas costas dele. Porque se eu atirasse, poderia acertar o senhor Augusto. E o facão ficou preso nas costas do lobisomem. Aquela coisa tentava tirar com aquelas mãos. Então eu aproveitei a situação e descarreguei o meu 38 nele. Aquela coisa balançou e o senhor Augusto levantou e deu outro tiro naquela coisa. A criatura cambaleou, correu na tentativa de pular a cerca e até conseguiu. Porém, caiu uns 5 metros à frente da cerca. Eu corri para dentro de casa, peguei a minha cartucheira, pulei a cerca e quando vi aquele demônio caído no chão, dando seus últimos suspiros, eu mirei e atirei bem na cabeça dele. O senhor Augusto chegou e deu outro tiro, mas aquilo não voltou a ser homem. Nós ficamos ali por algumas horas até o dia amanhecer. E quando os primeiros raios de sol apareceram, começou a cair pelos. E aos poucos, aquilo voltou a ser homem. E para nossa surpresa, era o senhor João. E não entendemos como aquilo era possível, já que no meu último encontro com aquele demônio, ele tinha perdido um braço. E dias depois, eu vi ele na rua totalmente normal. Levamos o corpo para o fim da roça, abrimos uma cova, jogamos querosene e ateamos fogo, e depois o enterramos. Bem, eu não sei como tudo isso é possível. Como um homem normal, sem qualquer suspeita, se transforma naquela coisa. E como após perder um braço, aparece dias depois com o mesmo braço e sem nenhum arranhão. Bem, há muitos mistérios na face da Terra, coisa que nunca vamos entender. Até hoje, eu não vi mais nada. O senhor Augusto faleceu há muito tempo, e com ele foi parte do nosso segredo. Mas hoje eu compartilho com todos vocês do Elite Oculta. Obrigado e boa noite.
O lobisomem era filho da cigana. Olá, galera do canal Elite Oculta. Este relato é um pouco longo, então se quiserem dividir em várias partes para postar no canal, eu aconselho. Quero contar todos os fatos que ocorreu comigo no ano de 2006 sem nenhuma censura. Me chamo Alex. Naquele ano, eu tinha 17 anos e cursava o segundo ano do ensino médio. Nas férias de julho daquele ano, eu peguei o carro da minha mãe emprestado para ir no sítio da minha avó, que morava no balneário do Catulé, próximo à cidade de Bonito de Minas. Essa cidade ficava bem próximo a Januária, que é a cidade que eu residia na época. Bom, como era uma cidadezinha do interior, eu andava livremente com o carro, pois tinha muitas responsabilidades e conhecia alguns policiais. Aliás, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. O plano era ficar 5 dias no sítio. Íamos no domingo e voltaríamos na próxima sexta. Ia eu e mais 5 amigos de escola, os quais chamarei aqui de Isabela, Ismênia, Alexandre, Ronaldo e Rafael. O carro era pequeno, era um Uno, mas como todos nós éramos magros, cabia certinho. Depois de tudo arrumado, partimos para o sítio, que ficava a uns 100 km de Januária. Saímos por volta das 18 horas e chegaríamos lá por volta de 8 da noite. Porém, houve um problema mecânico no carro e o mesmo quebrou, assim que chegamos na cidade de Bonito de Minas. Por sorte, o carro não quebrou na estrada, então fomos atrás de um mecânico. O mecânico deu uma olhada no carro e disse que só poderia consertá-lo no dia seguinte pela manhã. Bom, tínhamos duas escolhas. Ou íamos a pé até o sítio, que dava mais ou menos uns 10 quilômetros, ou procuraríamos uma pousada ali mesmo na cidade para passarmos a noite. Ficamos com a segunda opção. Fomos procurar uma pousada barata para passarmos ali aquela noite. Não tínhamos muitas opções, pois estávamos em 6 pessoas. Era por volta de 21 horas, até que finalmente achamos uma pousada com preço acessível. Ficamos em 2 quartos, as 2 meninas sozinhas em um e no outro ficamos nós 4, homens. Até que o quarto era grande, então usamos alguns colchonetes que levávamos conosco no carro e deu para todo mundo se acomodar. Resolvemos jantar lá, na própria pousada. Estávamos em uma conversa bem legal com a dona da pousada. Ela era uma mulher de aparentemente uns 50 anos e se chamava Antônia. Enquanto fazíamos as nossas refeições na mesa que ficava ali na área de fundo da cozinha, de frente para o quintal, Antônia nos contava alguns causos de terror, coisas sobrenaturais que aconteciam ali, pelas redondezas. Em um dos seus causos, o que me chamou mais atenção foi o de um lobisomem que atacava no balneário do Catulé. Todos nós nos olhamos assustados, pois nesse lugar ficava justamente o sítio para onde estávamos indo. Mas não demos bolas, começamos a rir e se seguiu a história de Dona Antônia. Ela disse que em noites de quaresma, as pessoas ali daquela região não costumavam sair à noite, pois certa vez um garoto foi atacado por uma criatura misteriosa na estrada de terra, enquanto voltava para casa por volta de 10 horas da noite. Quando o garoto chegou na casa do sítio onde morava, ele estava atônito e exausto de cansado e com escoriações por todo o corpo. Segundo ele, quem o atacou na estrada foi com certeza um lobisomem. Enquanto voltava para casa, ele ouviu uma espécie de relincho vindo do mato, mas não deu muita importância e continuou seu caminho. Até que de repente sobe um fedor de cachorro molhado.
até que o garoto percebeu que algo o perseguia pelo mato. Então ele resolveu subir em uma árvore que tinha ali próximo, pois até então ele achou que poderia ser uma onça. Alguns minutos se passou e de cima da árvore ele pôde avistar a coisa mais monstruosa que ele já viu em toda a sua vida. Segundo ele, a criatura parecia um homem alto e forte, porém com pelos por todo o corpo. Aquilo andava envergado e parecia ter os joelhos voltados para trás. Também tinha orelhas pontudas e dentes enormes e pontiagudos. De repente, aquela criatura para e começa a farejar o ar, até que seu olhar se volta para o garoto em cima da árvore. Assim que aquele ser demoníaco avistou o garoto, aquilo começou a dar fortes socos na árvore, fazendo a mesma tremer por completo. Em seguida, ele olha para o garoto que está em cima da árvore. Segundo as palavras do garoto, aquela árvore era muito grande, e para fazer ela balançar, aquele ser deveria ter muita força. Após a criatura bater violentamente contra a árvore por mais ou menos uns 10 minutos, o garoto não conseguiu se segurar e despencou da árvore e se machucou bastante. A queda deixou seu corpo repleto de escoriações, mas ele conseguiu se levantar rapidamente e correr sem olhar para trás. Mas ele escutava a criatura o perseguindo, e o garoto já não tinha mais forças para correr. A criatura estava bem próxima dele, porém a mesma o seguia pelo mato ao redor da estrada. O garoto sentiu que seria atacado neste exato momento, mas para sua sorte, apareceu um carro vindo pela estrada e o garoto entrou na frente do carro, pedindo socorro. O carro parou e de dentro saiu um casal de jovens. Visto que o garoto estava muito abalado, eles o colocaram dentro do veículo e o levaram até a sua casa. Depois da história do garoto se espalhar pelo povoado, outros relatos de avistamento da fera também começaram a aparecer. Outro caso muito interessante que Dona Antônia contou foi a do Diabo do Catulé. Conta ela que na década de 80 havia um sítio ali na região, onde um senhor casado cansou de viver na miséria e resolveu fazer um pacto com o diabo. Ele o invocou por meio de um livro de São Cipriano. O feitiço para criar um diabo e ter tudo o que desejasse era bem simples. Então ele o fez. Esse senhor arrancou os olhos de um gato totalmente preto, colocou cada olho dentro de um ovo de galinha preta e em seguida tapou o buraco do ovo com plástico. Logo após, ele enterrou os 2 ovos em estrume fresco, em noite de lua cheia. Depois de 2 semanas, esse senhor foi até o local e viu que de dentro dos 2 ovos saíram 2 diabinhos. Esse senhor os criou em uma gaiola de ferro dentro da mata e os alimentava com seu próprio sangue. Porém, a advertência do livro era para criar as criaturas dentro de um baú de bronze, pois essa era a única maneira de os impedirem de fugir. Talvez por não ter um baú de bronze, aquele senhor os criou em uma gaiola mesmo. O tempo foi passando e a vida daquele senhor mudou da água para o vinho. Ele passou a ganhar muito dinheiro com as suas plantações de café, exportando assim para o mundo inteiro. Depois de 3 anos levando uma vida de milionário, ele foi morto de forma misteriosa. O seu corpo foi encontrado decapitado na mata. Alguns contam que os 2 diabinhos que ele criava escaparam e o mataram enquanto ele os alimentava na mata. Depois da morte desse senhor, toda a sua plantação de café foi consumida por pragas de forma misteriosa, e a sua esposa, por não saber administrar os negócios,
botou tudo à falência, restando assim apenas o sítio. Ela não conseguiu viver por muito tempo no sítio, pois era constantemente atormentada pelo espírito do seu finado marido, que aparecia durante as noites chamando por ajuda, dizendo que não tinha sossego, pois o seu tormento por demônios era de dia e noite. Essa mulher logo botou o sítio à venda e se mudou dali às pressas. Depois disso, nunca mais se teve notícia dela. Porém, os moradores da região eram atormentados frequentemente em suas casas por dois diabinhos que apareciam em suas casas, lhe causando tormento e destruindo tudo que encontravam pelo caminho. Eles diziam que esses dois diabinhos tinham aproximadamente 30 centímetros de altura, pele vermelha, chifres e dentes pontiagudos. Na maioria das vezes, eles matavam galinhas e tomavam todo o seu sangue. As pessoas viviam trancadas e assombradas em suas casas. Ninguém ousava sair de casa durante a noite. Os mais desavisados relatavam que viu o espírito de um senhor sendo perseguido na estrada escura e sendo também devorado por dois seres pequenos de aparência diabólica. Bom, as histórias da Dona Antônia se estendeu até a meia-noite. Essas duas que relatei aqui foi as mais interessantes que aquela senhora nos contou, e confesso que todos nós ficamos com muito medo. Por volta de 00:30, dizemos a ela que iríamos dormir, pois estávamos cansados da viagem, e a mesma nos advertiu para tomar cuidado naquela região para onde estávamos indo, pois todas as suas histórias podem parecer mentira, mas muitos não se arriscam. Outra coisa interessante que ela disse foi para tomarmos cuidado com a cigana. Logo a perguntei: como assim? Que cigana? E ela disse: existe uma cigana naquelas bandas que mexe com magia negra e voodoo, e o filho dela é um lobisomem. Então, vou lhes advertir: caso conheça alguma cigana ali pelas bandas, não a deixe nunca, jamais, ler a mão de nenhum de vocês, pois ela os irá amaldiçoar para sempre. Bem, eu falei, tá, né? Vou seguir o seu conselho. Então, todos fomos dormir, pois no dia seguinte tínhamos que pegar o carro com o mecânico e seguir para o sítio. A noite se seguiu tranquila, mas as meninas disseram que não conseguiram dormir direito. Perguntamos a elas o que houve, e elas disseram que por volta de 2 da manhã acordaram com cachorros latindo. Mas o que parecia ser apenas latidos normais de cachorro se transformaram em uivos e se intensificaram por toda a noite, parando apenas quando o dia começou a amanhecer. Elas relataram que, na verdade, os latidos eram mais para uivos. Isso foi muito estranho, mas nada para se preocupar. Depois de tomarmos café, pagamos a Dona Antônia e fomos pegar o carro. O mecânico disse que conseguiu resolver o problema por hora, mas tinha que trocar uma peça que ele não tinha e que só conseguiríamos comprar na cidade de onde viemos. Ele não nos aconselhou a seguir viagem para o balneário do Catulé, pois se o carro quebrasse lá, não haveria ninguém para arrumá-lo. Ignoramos a sua advertência e partimos para o sítio. Chegamos lá e logo percebi que havia algo de errado no sítio, pois os cachorros estavam presos, sem comida e água no canil. Eram 3 vira-latas de porte médio. Eles pareciam estarem abatidos, e assim que os vi, logo os soltei e os alimentei com ração e água. Eles pareciam estarem sem comida há uns 2 dias, pois
Comeram como se não comessem há dias. E eu, por minha vez, como sempre fui apaixonado por cachorros, primeiro cuidei dos animais e depois fui procurar a minha avó dentro da casa do sítio. Mas não a encontrei, e isso começou a soar estranho, pois a sua casa estava toda aberta. Bem, isso é normal de acontecer em lugares assim, pois em roça é um lugar que não costuma ter muito assalto, ou quase nenhum. Eu e meus amigos entramos e nos acomodamos. A casa era bem grande e pegamos 2 quartos para nós, no mesmo esquema da pousada. As meninas ficaram com um dos quartos e no outro ficaram eu e os meus 3 amigos. Era por volta de 10 da manhã, então deixamos as nossas coisas no quarto e partimos para a Cachoeira do Catulé, que ficava a uns 3 quilômetros dali. Fomos a pé mesmo, para dar mais emoção à viagem. Para quem não conhece a Cachoeira do Catulé, não sabe o que está perdendo, pois o lugar é muito bonito e é visitado todos os dias por vários turistas de todo o Brasil. Rafael até comentou comigo que, como não há pousadas ou mesmo restaurante próximo ao ponto turístico, seria uma boa ideia eu fazer uma pousada no sítio da minha avó, com ponto de internet Wi-Fi, café da manhã e almoço. Realmente, seria um negócio bem lucrativo. O problema seria eu arrumar o capital. Bom, nos divertimos bastante nas águas geladas daquela cachoeira e no final da tarde, por volta das 17h30, fomos embora de volta ao sítio. Chegamos lá e nada da minha avó. Isso já estava me preocupando, mas não tinha outra maneira a não ser esperar, pois naquela região não tinha sinal de celular. Acredito eu que só havia sinal de celulares rural. O sítio também não tinha luz elétrica, mas tinha água encanada que vinha direto do poço. O fogão era a lenha. Não tivemos muitos recursos para fazer uma janta, então matamos uma galinha, colhemos algumas mandiocas e couve na horta que tinha no fundo de casa. No armário havia feijão e arroz estocado, então fizemos um cozido que chamamos de janta. E todos nós comemos contando história de terror na fogueira que fizemos no quintal do sítio. Por volta das 23 horas, os cachorros começaram a ficar inquietos, e os 3 latiram em direção ao mato logo à frente. Por mais que olhássemos, nós não víamos nada. Então eu e Rafael fomos até lá, ver o que se tratava. Os cachorros nos seguiram, mas não víamos nada. Os cachorros entravam mais a fundo no mato, como se quisesse nos levar até algo. Na época, eu tinha um celular Nokia 1100 e usei como lanterna. Para quem já teve um desse celular, sabe que a lanterna dele é mais potente do que a lanterna de todos os celulares que já foram inventados. Assim que adentramos mais a fundo no mato, ao longe vimos um vulto de algo bem grande passar muito rápido, fazendo muito barulho de dentro do mato. Os cachorros ficaram eufóricos, mas eu e Rafael nos assustamos e saímos dali correndo. Quando o resto do pessoal viu a nossa cara de assustados, ninguém mais quis ficar ali fora, e todos entramos, e fomos nos acomodar para dormir. Por volta de 1 da manhã, as meninas vêm até o nosso quarto e me acordam dizendo que havia escutado algo batendo na porta e chamando. Como eu estava muito sonolento, eu não raciocinava direito, e pensei que talvez pudesse ser a minha avó. Fomos até a porta da sala. Eu estava bastante assustado pelo que vi mais cedo, então não abri a porta e aguardei um pouco. E não ouvi nada. Então, quando o Rafael foi em direção da porta para abri-la, todos nós escutamos algo bater pelo lado de fora. E em seguida, uma voz aguda disse: "Oi, vocês poderiam abrir a porta para mim? Eu sou conhecida e não quero fazer mal a ninguém. Só quero entrar."
Meu sangue gelou por todo o meu corpo, pois essa voz não era normal, e sim uma voz de uma pessoa que falava grosso, mas tentava fazer uma voz fininha. Nenhum de nós disse uma palavra sequer, e logo em seguida aquilo começou a esmurrar a porta. E as meninas deram um grito e os cachorros começaram a latir do lado de fora, e correram em direção àquilo. Mas tudo que se ouviu foi uma risada sinistra e demoníaca. E logo depois, tudo parou. Os socos na porta foi tão forte que os outros 2 amigos que estavam dormindo se levantaram e vieram ver o que estava acontecendo. Então, depois de nos acalmar, pegamos facas e abrimos as portas. Mas a única coisa que havia ali eram os 3 cachorros assustados. Então coloquei os 3 para dentro e deixei que eles dormissem na sala, pois gosto muito de animais e temi que algo acontecesse com eles. Bom, nos acomodamos novamente e tentamos dormir. Mas logo em seguida, algo começou a correr em volta da casa e a uivar. Pelos passos, dava para ver que se tratava de algo bem pesado, como se fosse um cavalo. Mas sabia que não era um cavalo, pois cavalo não uiva. Já os cachorros estavam latindo e grunhindo de dentro de casa. Assim que as meninas começaram a orar, as coisas pioraram, pois aquilo começou a socar e a forçar as janelas para entrar. Rapidamente peguei meu celular e fiz uma chamada de emergência para a polícia. Pois para quem não sabe, qualquer celular faz ligação de emergência sem sinal de chip, ou até mesmo sem um chip. Não sei como isso funciona, só sei que faço. A polícia chegou meia hora depois. Os barulhos já haviam parado. Os 2 policiais olharam toda a área e constataram sim marcas de garras nas janelas de madeira e parte das paredes quebradas pelo lado de fora. Perguntamos a eles o que poderia ter sido aquilo, e eles apenas disseram que não era coisa desse mundo, o que nos assustou ainda mais. Em seguida, eles nos perguntaram se queríamos dormir aquela noite na delegacia. Agradecemos o convite, mas dissemos que não precisava, que estávamos bem. Esse foi o maior erro de nossas vidas. Entramos e fomos todos arrumar as malas para irmos embora no outro dia logo cedo. Por volta das 5 horas da manhã, acabei dormindo, e só me lembro de Rafael me acordando por volta de meio-dia. Só estava eu e Rafael na casa, então eu perguntei pelos demais, mas ele disse que não sabia. Ele disse que quando acordou, viu apenas eu dormindo. Imaginei que talvez eles pudessem terem ido até a cachoeira, que ficava ali perto. Mas quando olhei lá fora, caiu uma chuva fraca. Então eu deduzi que não fazia nenhum sentido eles terem ido até a cachoeira. Eu e Rafael pensamos em sair lá fora para procurá-los, mas a chuva foi aumentando. Então entramos e esperamos. Não tínhamos outra escolha a não ser esperar. Umas 3 horas depois, a chuva diminui um pouco. Então pensamos de sair para procurá-los. Mas, de repente, alguém bate à porta. Achamos que era eles e fomos rapidamente atender. Para minha surpresa, era uma senhora de aproximadamente uns 70 anos de idade. Ela dizia procurar pela Luzia, que é a minha avó. Eu disse que era o neto da Luzia e que também estava à sua procura. Então aquela senhora se apresentou como Salomé e disse que talvez sabia onde estava a minha avó. Ela então pediu para que nós a acompanhasse até a sua casa, que ficava a uns 2 quilômetros dali. Eu sugeri que fôssemos de carro, mas lembrei que as chaves estavam com Ronaldo. E no momento eu nem fazia ideia de onde ele e os demais estavam. Então fomos a pé mesmo. Estava quase que impossível andar pelas estradas de terra, pois devido à chuva ficou só o barro e a poça de lama. Perguntei àquela senhora simpática e sorridente se ela avistou os meus amigos.
e ela disse que não. Então eu fiz outra pergunta: onde ela achava que a minha avó estava? Ela disse que ainda não fazia ideia, mas logo saberia. Fiquei sem entender nada, e ela disse para termos paciência e acompanhá-la até a sua casa. E assim fomos. Assim que chegamos, ela nos ofereceu um chá de hortelã. Eu e Rafael bebemos do chá. Em seguida, ela disse: bom, agora vamos ver onde está a sua avó. Ela explicou que jogava cartas e temia que talvez a minha avó tivesse se acidentado ou passado mal em algum lugar afastado, pois ela mesma não via a minha avó há quase uma semana. Minha primeira impressão é que aquela senhora era louca e devia estar caducando, mas já que estávamos ali, na casa dela, deixei que ela jogasse as cartas para nós. Para quem não sabe, o termo jogar carta é um tipo de magia esotérica, onde as cartas do baralho de tarô revelam o passado, presente e futuro do indivíduo em questão. Para minha surpresa, aquela senhora, por meio do seu baralho de tarô, revelou muitas coisas sobre a minha pessoa. E depois de muitas revelações que acho desnecessário contar aqui, aquela senhora, por fim, tirou uma carta de número 14, que tinha uma raposa desenhada. Ela disse que essa carta significa traição e emboscada, que a minha avó provavelmente caiu em uma emboscada. Fiquei em choque com o que acabei de ouvir. Rafael, que entende um pouco de esoterismo, disse para a senhora que o seu baralho não era de tarô, e sim um baralho cigano. Ela logo responde: em momento algum disse a vocês que era tarô. E começa a rir. Estávamos nós três na sala de sua casa. Era uma casa simples, com uma mesa redonda e várias imagens de santos por todos os lugares. Então logo lembrei que essa senhora era a vidente que a mulher da pousada disse para evitar. A mesma cujo filho se transforma em lobisomem. Rafael me chamou para irmos embora. Então levantei rapidamente para sair dali o mais rápido possível. Mas perdi o controle das pernas e caí no chão. Logo em seguida, vejo Rafael caído também. As últimas palavras que me lembro de ter escutado foi aquela senhora dizer que havia ervas no chá para nos fazer dormir por horas. Me lembro de ter acordado amarrado em uma espécie de celeiro. Estava muito escuro e eu não tinha a menor ideia de que horas eram. Rafael estava do meu lado na mesma situação. O celeiro era de palha e dava para se escutar a baita chuva que caía pelo lado de fora. Eu e Rafael conseguimos nos soltar facilmente, pois seja lá quem foi que nos amarrou, não amarrou direito. Provavelmente foi aquela velha maldita. Estava um temporal do lado de fora. Então eu e Rafael nos preparamos para sair correndo dali e voltar para o sítio, quando de repente sobe um fedor horrendo de cachorro molhado, vindo do lado de fora do celeiro. Estava muito escuro, não dava para ver nada direito, e meu celular já não estava mais em meu bolso. Provavelmente aquela maldita o pegou. Rafael disse que era melhor não sairmos lá fora, pois ele estava com um mau pressentimento. Eu estava com muito medo e sem opção, pois agora sabia que havia algo lá fora. À nossa espreita. Não conseguimos ver absolutamente nada, mas era possível ouvir algo bufando como um cavalo, e um fedor horrendo de cachorro molhado se exalava pelo ar. Fui tateando no escuro até a porta. Então, de repente deu um relâmpago, e pude ver nitidamente pelas frestas da porta do celeiro que havia uma criatura demoníaca do lado de fora. Parecia um cachorro enorme, devia ter uns 2 metros de altura. Era forte e tinha o corpo coberto de pelos. Seus joelhos se dobravam como se estivessem quebrados. Os seus braços eram curtos, tinha focinho comprido e dentes pontiagudos. As suas orelhas estavam em pé, e os seus olhos pareciam sangue e brilhavam na escuridão. Aquilo lá fora
me olhava de volta. Aquilo lá fora me olhava de volta no exato momento do relâmpago. E de repente a criatura veio correndo contra a porta. Pude ouvir os passos pesados e aquilo bufando em direção do celeiro. Coloquei toda a minha força contra a porta, mas aquilo bateu com toda a força do lado de fora, me arremessando para longe. Aquilo parecia ter entrado. Me levantei rapidamente e saí correndo junto com Rafael em meio à tempestade e à escuridão lá fora. Não tínhamos rumo, pois não sabia onde estávamos. Os relâmpagos nos orientavam às vezes. Eu tentava correr sem me perder de Rafael, pois se nos perdêssemos um do outro seria pior. Aquele demônio estava atrás de nós. Nós não o víamos, mas tínhamos certeza que sim, pois escutávamos o mato se quebrar e ouvíamos os urros. Logo chegamos na estrada e vimos os faróis de um carro se aproximar ao longe. Entramos na frente do carro e o mesmo parou. Assim que chegou perto, eu pude notar que eram os nossos amigos no carro. Entramos rapidamente, estávamos todos muito apavorados e não dizemos uma palavra sequer. Alexandre estava dirigindo a uns 60 km por hora, bem arriscado para a estrada de barro e lama. Mas nós só queríamos ir embora e mais nada. Depois de uns 5 minutos, nos acalmamos, mas para nossa infelicidade, o carro atolou em uma imensa poça d'água. Tentamos de tudo, mas o carro não saiu do lugar. Com muito medo, apagamos as luzes do carro e ficamos ali dentro sem fazer nenhum barulho, apenas aguardando o dia amanhecer. Já era por volta de meia-noite. Ainda faltava muito para o dia amanhecer, mas ninguém ali deu um pio por quase 1 hora. Só era possível escutar o barulho da chuva forte. Ninguém dizia uma palavra sequer. A todo momento se dava relâmpagos, e assim era possível ver se aquele demônio nos perseguia. Mas nem sinal dele por quase 1 hora. E quando de repente começamos a ouvir crianças rirem. No começo, achei que eu estava ouvindo coisas, mas depois todos nós ouvimos risadas de várias crianças ecoando por toda parte. Mas não eram risadas comuns, era algo sobrenatural. Para piorar o nosso pânico, algo saiu de dentro do mato e se arremessou no carro. Todos nós gritamos e ficamos mais aterrorizados do que já estávamos. Pela luz do relâmpago, eu pude ver claramente que era aquela criatura demoníaca que nos perseguia. Todos nós gritávamos de muito medo. E aquele demônio se investia contra o carro com muita força, chegando a quebrar o vidro. Ronaldo buzinou para tentar chamar a atenção, talvez de alguém que morasse ali perto. Mas, por incrível que pareça, a buzina do carro fez a criatura recuar. Ronaldo estava com tanto medo que ele abriu a porta do carro e saiu correndo pela estrada, pouco depois que a criatura recuou. Tentamos acelerar e tirar o carro dali, mas não funcionou. Ligamos os faróis para ver se avistávamos Ronaldo. E para nossa surpresa, vimos aquela velha maldita atravessar a estrada de um lado para o outro. Meu desejo era de matar aquela bruxa. Ficamos ali no carro todos abraçados e sem dizer uma palavra. A chuva não diminuía e o carro não saía do lugar. As risadas das crianças que vinham do mato continuavam intensamente e vez por outra víamos a velha maldita atravessar a estrada de um lado para o outro e depois fazer o mesmo percurso. E também era possível ouvir uivos bem ao longe. Depois de mais ou menos umas 4 horas, avistamos 2 carros com sirene se aproximar. Era por volta de 4 da manhã. Os carros eram 2 viaturas da polícia militar. Pouco antes das viaturas se aproximar, todos os barulhos haviam cessado. Dentro da viatura estava Ronaldo. Ele havia ido a pé até a cidade de Bonito de Minas
que ficava a uns 4 quilômetros dali, e acionou a polícia de lá. A polícia nos resgatou e contamos toda a história do que havia ocorrido. Já estávamos na delegacia. Para quem duvida dessa minha história, o caso foi registrado na Delegacia de Bonito de Minas e se encontra acessível para quem quiser tirar a prova. A polícia foi até a casa daquela velha e na outra viatura voltamos todos para a delegacia. Depois que os policiais retornaram, eles disseram que não encontrou ninguém na casa da velha, mas encontrou a minha avó desorientada em uma gruta que havia lá perto. Essa gruta se chama Gruta do Tatu. Ela não se lembrava de nada que havia acontecido, e mais tarde ela foi diagnosticada com Alzheimer. E segundo a polícia, isso fez ela sair de casa e se perder. A versão da história de Alexandre, Isabela, Ismênia e Ronaldo é que Alexandre acordou mais cedo, com o barulho dos cachorros querendo sair. E assim que ele abriu a porta, os 3 cachorros saíram disparados para bem longe do sítio, como se algo ali os assustassem. Lá fora, a chuva estava fraca e ele viu uma senhora passando. E quando ele viu mais de perto, ele pôde perceber que era muito parecida com a minha avó. Ele chamou Ronaldo e as meninas, mas quando todos chegaram lá fora, não tinha mais ninguém. Eles então saíram a procurando. Depois de andarem muito, eles chegaram em uma casa. Era a casa daquela velha cigana. Eles não viram ninguém, então decidiram entrar na casa para ver se a minha avó não estava por lá, ou se talvez tivesse alguém nos fundos da casa para lhes darem alguma informação. Eles procuraram e nada. Olharam em todos os cômodos, menos em um dos quartos que ficavam bem no fundo da casa, porque estava trancado. Mas quando eles olharam pelo fundo do buraco da fechadura, eles quase desmaiaram de tanto medo, pois avistaram um homem acorrentado na parede. Havia muito sangue em sua boca, e pelo chão havia restos mortais de porco, cabeça de porco e muito sangue mesmo. Todos eles saíram dali correndo pelo mato nos fundos da casa. Mas por incrível que pareça, eles se perderam e não acharam a estrada. Todos diziam que parecia que estavam andando em círculos, pois não achavam o caminho de volta por horas. Mas quando a chuva aumentou, ficou ainda pior, pois eles tiveram que se abrigar em uma gruta esperando a chuva passar. Mas não passou. Então, quando estava começando a ficar escuro, eles saíram da gruta e finalmente conseguiram achar o caminho para a cachoeira. Mas não tinha ninguém lá, então eles voltaram para o sítio. Como não nos encontraram no sítio, eles começaram a colocar as coisas no carro. E já estava completamente escuro, mas eles deixaram os faróis acesos em direção à casa. E lá de dentro, eles viram as luzes do carro se diminuírem. E quando olharam pela janela, viram aquela criatura monstruosa e demoníaca parada em frente aos faróis do carro, olhando em direção à casa. Em seguida, aquilo saiu correndo. Todos se esconderam dentro da casa e depois de umas meia hora saíram correndo e entraram no carro. Deram partida e foram embora na esperança que eu e Rafael estivéssemos bem. Pois na verdade, eles acharam que como eles demoraram muito para chegar, eu e Rafael fomos embora sem ele. A polícia não disse nada sobre a velha cigana e nem sobre o que foi encontrado na casa dela. Mas houve boatos que o seu povo cigano, ficando sabendo que ela estava mexendo com magia negra e fazendo mal para muita gente, eles a mataram e queimaram seu corpo como se ela fosse uma bruxa. Já o seu filho, que se transformava na besta, desapareceu. Aquela velha queria destruir a minha família. Mais tarde, eu vim saber que ela era apaixonada pelo meu avô, mas ela o traiu com outro homem e ficou grávida desse homem. Depois da traição, o meu avô não quis mais saber dela e se casou com a minha avó. Mas a cigana nunca aceitou isso, então ela destruiu a vida do meu avô com magia negra. Mas o preço a ser pago pela vida do meu avô que ela tirou era a vida do seu filho, em troca. Ou seja,
ele carregaria uma maldição por toda a sua vida. De dia, ele seria homem, mas no escuro da noite, ele se transformaria em fera, de 4 em 4 luas, por um período de 7 dias. Depois disso, o ódio dela pela minha avó aumentou, e ela quis de todo custo acabar com a vida da minha avó, fingindo ser sua amiga. Bem, ela quase conseguiu, mas no fim das contas, essa velha pagou por tudo que fez em vida. Hoje em dia, a minha avó mora comigo e com a minha mãe aqui na cidade de Montes Claros. Ela ainda sofre com a perda constante de memória, por causa da doença. Doença essa que foi colocada por aquela bruxa, eu tenho certeza. Bom pessoal, essa é a minha história. Claro que é repleta de muito mais fatos, mas resolvi resumir ao máximo, pois se fosse escrever tudo, daria um livro. Espero que acreditem, pois tudo que disse até aqui é pura verdade. Boa noite a todos vocês, e quem duvida, eu só digo-lhes que o sobrenatural existe.